Olá, amigos do Brasil, tudo bem? Marcelo no seu terceiro dia em Lisboa e vou dizer para vocês o seguinte: em relação ao frio, eu tenho visto aqui sentido uma temperatura de 4, 5 até 14, 15, 16 graus, acho que 16 nem chegou a 16. E garanto para vocês que é um tipo de frio, estando o dia como está aqui, ensolarado, azul, sem muito vento, essa temperatura é uma temperatura que a gente suporta bem, colocando um ou dois casacos, assim, não precisa nem ser tão quente. Se você colocar dois, eu vejo que as pessoas aqui usam bastante cachecol, algumas usam gorro, dependendo do momento do dia, mas não é aquele frio que te dá preguiça de fazer as coisas, que te impossibilita de você ir aos lugares. Mas veja bem, eu estou falando nessas condições, essa temperatura que eu falei, mas num dia ensolarado, claro, quando está chovendo, vento, a sensação térmica talvez seja diferente, mas nas condições que eu falei, não é nada que te assuste e vai te impedir de desfrutar de bons momentos aqui em Lisboa. Outra coisa que eu quero também chamar a sua atenção já tinha falado no outro vídeo que tinha visto pedintes aqui, principalmente velhos, e deficientes físicos, e não tinha visto crianças. E continuo não vendo crianças pedindo esmola junto com os pais, né? Não vi, observo, andei muito pelas ruas, principalmente ontem, mas hoje também, e acho que até, claro, num mundo idealizado a gente não queria que ninguém pedisse esmolas, mas o fato de não ter crianças que são o futuro mesmo de um país, acho que já é bem significativo. Não vi crianças pedindo esmolas. Outra coisa também, uma coisinha simples, mas interessante, é que aqui quando você passa no metro, você valida o bilhete para entrar e passar a catraca, da mesma forma que é no Brasil, e aqui você também tem que validar na hora que você está saindo na estação. Então, para você passar a catraca para sair, você tem que, com aquele mesmo bilhete, validar também a saída. Não sei o que acontece se, por exemplo, a pessoa nesse meio do caminho perde o bilhete ou não consegue encontrar. Eu não sei o que acontece, não sei o que você tem que fazer, se tem que chamar o funcionário, mas de qualquer forma, todas as vezes que eu peguei o metro aqui, estou indo para Catraca e esqueço, aí na hora que eu já estou quase passando, tem que também validar para sair da estação. Não sei exatamente dentro da dinâmica aí deles, mas certamente isso aí tem algum sentido, né? Outra coisa também, eu já estava um pouco essa diversidade que tem aqui no centro histórico, como eu falei para vocês, muita gente de outros países, tal. Tem horas que isso acaba cansando um pouco, né? Mas centro histórico de qualquer lugar é assim mesmo, né? Você vai para o centro de São Paulo, claro que não tem tanta diversidade assim, mas tem também, né? O centro de São Paulo é assim também, e de outros lugares do Brasil também. E hoje eu senti necessidade de pegar o metro e andar 20 minutos até uma estação chamada Telheiras, que lá é um bairro residencial, considerado um bom bairro, classe média alta. Desci ali na estação, fiquei caminhando pelas ruas do bairro, realmente muito organizado, muito tranquilo, é considerado um bom bairro aqui, mas já sai um pouco daquele centro histórico, a apenas 20 minutos de metrô, e você já está num lugar que é bem diferente. Claro, você vê pessoas de outros países, tal, mas numa proporção muitíssimo inferior a essa região que eu estou aqui hospedado, que é no centro histórico mesmo. Isso a apenas 20 minutos de metrô. Se você quer saber um pouquinho como que é esse bairro chamado Telheiras, tem aqui um vídeo de um brasileiro chamado André Oliveira. Eu acompanho um pouco esse canal, e ele gravou em duas partes. Ele gravou um vídeo que você pode procurar no YouTube com o nome Telheiras, ótimo bairro residencial. É um vídeo interessante para você ver um outro lado de Lisboa, que não é aquele lado ali dos monumentos, da muvuca, da agitação, que também é interessante tá conhecendo esse outro lado também. Até se você pensa em algum dia morar, dificilmente você vai morar no centro histórico, porque
é muito caro, porque aqui eles privilegiam mesmo para que as hospedagens, tal. Então, se você for querer realmente morar aqui no centro histórico, é caro, e eu acho até que nem é mais agradável, nem é agradável para morar essa agitação constante, a não ser que você tenha um motivo muito específico, mas o bom mesmo é você ir para os bairros aqui que estão no entorno, que você consegue preços. Eu não vou nem dizer, porque dizem que o arrendamento, que a alocação aqui subiu muito nos últimos anos, né? Mas mesmo assim você conseguiria ter uma qualidade de vida melhor nesses bairros que ficam no entorno do centro histórico. E uma outra curiosidade que eu queria falar para vocês é que eu já fui umas 3 ou 4 vezes abordado por pessoas oferecendo drogas, né? Nas 2, 3 primeiras, para falar a verdade, a pessoa chegava perto na hora que eu estava passando, falava alguma coisa, eu nem entendia direito e continuava andando, né? Não ficava muito claro para mim o que era. Mas aí ontem à noite eu estava andando numa das praças aqui, passando, tinha bastante gente e estava andando sozinho. E aí o sujeito veio e aí eu consegui compreender o que ele disse. Ele falou alguma coisa do tipo bolota. Eu até estranhei, não sabia o que era bolota. Depois eu fui ver e vi que bolota é haxixe, né? E aí ele, conforme ele falou comigo, ele se dirigiu primeiramente a mim em inglês. Aí acho que ele percebeu que eu falei não, falei não, mas sem saber até para que eu estava falando não, né? Aí ele perguntou de onde eu era, aí eu falei que era brasileiro. Aí ele, bolota, e mostrou um pacotinho assim com uma coisa assim marrom, né, dizendo que era boa, tal. E depois hoje de manhã também, indo para um lugar chamado Praça do Comércio também, a pessoa chegou perto de mim e falou, na hora que eu estava passando, marihuana, haxixe. E aí depois é que eu vim saber, eu já sabia disso, mas não sabia que era há tanto tempo, que Portugal tem uma política que o usuário não é criminalizado, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, claro, você pode procurar aí no Google, mas tem um vídeo interessante de um canal que chama Zen Life TV, e se você for procurar isso no YouTube, você procura pelo seguinte título: Portugal libera geral todas as drogas. Coloca esse título no YouTube e esse rapaz que apresenta esse canal, ele é português, eu esqueci o nome dele, mas ele fala um pouquinho sobre essa política que Portugal já adota há vários anos, né? E parece que ela é até diferente da que outros países adotam, tá? Hoje era o que eu tinha para falar, né? Andei nesse bairro de Telheiras aí, achei um bairro organizado. Fui no estádio, no Museu do Sporting, que é o terceiro time aqui de Lisboa, e foi bem legal também. Andei por ruas também não movimentadas. A maioria das ruas que eu andei nesse bairro eram não movimentadas, porque hoje é uma terça-feira, então, quer dizer, você vê que as pessoas estão dentro das suas casas, nos seus trabalhos, nas suas escolas, então você não via muito movimento na rua. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela sua atenção e tchau.